Se paz, queridos, amém? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nossas crianças estão indo ali para a escolinha. Temos uma programação mais voltada para elas ali. Elas também estarão ouvindo a palavra de Deus ali. Uma maneira mais contextualizada para a sua idade, né? Para que elas possam aprender mais, né? A pedagogia ensina que a criança na idade deles ali, o máximo que a gente consegue prender a atenção deles são 15 minutos, né? Então aqui nós temos uma mensagem de meia hora, 40 minutos, 1h30 mais ou menos. É difícil para a criança ficar esse tempo todinho. E aí lá elas estão, né, ouvindo a palavra de Deus também. Queridos, nós queremos informar também que os irmãos já sabem, segundo domingo do mês, sempre que possível nessa data, o nosso pastor está ali na congregação de Cidade Operária, ministrando a ceia do Senhor ali para os nossos irmãos daquela congregação. Nós queremos apresentar nossos visitantes. Aqui no nosso lado direito temos alguém que nos visita nessa noite. Temos nosso irmão ali com a família. Qual o nome, querido? Cristino. Não entendi. Lícia. Cristino e Lícia. Não é a primeira vez que eles estão aqui, nós já vimos outras vezes aqui. Sintam-se mais uma vez à vontade. Essa é a casa de oração para nós louvarmos a Deus. Mais alguém? Nós temos um casal ali que já não é tão visitante assim, né? Já bem membro dessa igreja, já está bem bastante tempo conosco, conhecendo. Aqui, à nossa esquerda, nós temos Nadson, Laura, irmã de Julie, né? Sobrinha, como? Lara aí, ali eu conheço, é Olívia. Olívia, tudo bem? Ei, Lara, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. À nossa esquerda, tem mais alguém que nos visita nessa noite? Esteja aqui pela primeira vez. Quem nos visita? Não, Mauro, você não está mais. Você está saindo da categoria de visitante já. Amém? Os irmãos querem saudar nossos visitantes com a graça e a paz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Os irmãos fiquem à vontade para louvar o nome do Senhor, para bendizer o seu santo nome, para ser instruídos pela sua palavra. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Marcos, no capítulo 8, no versículo 33. Esta semana, não lembro que dia foi, eu vi nas redes sociais uma foto já antiga, que roda há algum tempo já, mas eu revi aquela foto. O título da foto era mais ou menos assim: momentos antes da felicidade, alguma coisa assim. Era um senhor, né, com um cachorrinho escondido atrás, no colo, né, no braço, e uma criança pequenininha, olhando atento, com um olhar assim: o que será que vem ali, né? E a criança foi antes justamente do senhor dar o cachorrinho, o pet, né, para aquela criança. Imagina a felicidade que foi, aquela coisa séria de estar esperando o que tem ali atrás, né? Com aquele olhar sério, a criança miudinha, o homem zarrão olhando assim de cima para baixo, e ela: o que será que tem ali? Com certeza, quando foi desvendado qual era o presente ali, foi a felicidade da criança, né, com o cachorrinho.
Eu falei Marcos capítulo 8, né? Mas eu errei, é Marcos capítulo 10. É porque eu estou olhando aqui o capítulo 8. Amém? Versículo 13. Ontem, dia 12, né, tivemos um feriado nacional, que é o feriado daquela que os romanos consideram a padroeira do Brasil, né? Mas a maioria das pessoas lembram mais por conta do Dia das Crianças, né? A maioria das pessoas, feriado do dia 12 de outubro, é o Dia das Crianças, né? O feriado, interessante que o Dia das Crianças tomou conta desse feriado, né? O feriado, na verdade, é um feriado religioso, é um feriado católico romano. Mas quando se lembra do dia 12, se lembra mais propriamente do Dia das Crianças, né? E nós queremos refletir um pouco sobre isto, né? Marcos capítulo 10, versículo 13 diz assim: certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse a mão sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Amém? Então, queridos, Jesus dá uma especial atenção para as crianças no seu ministério. Dá uma especial atenção às crianças. Para nós, na nossa sociedade, nos nossos dias, que temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que temos leis para preservar a idoneidade à criança, né? Que temos um grau de, eu vou usar essa palavra sem gostar muito dela, um grau de evolução, de civilidade, que fala sobre o cuidado com as crianças, mas naquela época não era bem assim. Parece estranho, né? Parece estranho que numa época onde já existia textos como ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando estiver velho não se desviará dele, ou textos como lá em Deuteronômio 6 que diz, né, falando às crianças, dizendo que a gente deve repetir as palavras de Deus ao acordar, ao levantar, ensinar aos filhos em todo momento, né? Mas a realidade é que naquela época as crianças não eram, inclusive, contadas no recenseamento ou nas contagens oficiais. Por exemplo, quando Jesus multiplica os pães, sempre é dito, 5.000, eram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, né? Então, se tinha 5.000 homens, imagina o número de mulheres e o número de crianças, né, que tinha naquela época, num evento como aquele. As crianças não eram contadas. Determinado segmento dos fariseus não acreditavam, porém, também que as crianças poderiam aprender coisas da lei. Eles não acreditavam que as crianças poderiam ser instruídas, eles inclusive acreditavam que era perda de tempo, passar tempo com as crianças, instruir crianças, que as crianças só poderiam ter uma instrução da palavra de Deus por parte de rabinos. A instrução em casa acontecia por parte dos pais, mas a instrução por parte de rabinos, na sinagoga, só acontecia a partir dos 13 anos, que é quando a criança, né, fazia o bar mitzvah, que significa o filho do mandamento. Quando aquela criança passava a ter uma obrigação, ela deixava, apesar de nova na idade, de seus 12, 13 anos, mas a partir dali ela era considerada uma adulta no sentido de responder por orientações a partir da lei do Senhor. As crianças não eram contadas, não eram consideradas. Passar tempo
dentro de um ministério, era considerado uma banalidade com uma criança. Jesus estava indo para Jerusalém, ele estava indo para o caminho da cruz. Os discípulos consideravam aquele momento ali, Jesus parar a sua caminhada para dar atenção a algumas crianças, uma perda de tempo, uma banalidade, uma trivialidade, não era algo necessário, tinha coisas mais importantes para fazer. E nós percebemos aqui um trato diferente de Jesus. E na verdade, esses discípulos aqui, eles estão muito equivocados. Desde o capítulo 9, Jesus pega, os discípulos estão discutindo quem é o mais importante, quem é o maior no reino dos céus. Jesus coloca uma criança entre eles. Naquela época era comum que o mestre e seu discípulo, o mestre ficasse no meio e os discípulos ao redor. Então, o mestre trazia algo importante para o centro da conversa. E o que Jesus traz? Uma criança. Algo que o próprio judaísmo, em determinados setores, considerava uma trivialidade. Jesus coloca uma criança no centro e diz, toma nos braços e diz: quem recebe uma criança pequena como esta no meu colo, em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Jesus já tinha dado um exemplo sobre as crianças, já tinha dado um exemplo. E os discípulos, e ali há pais que vinham seguindo Jesus, há pessoas que vinham caminhando com suas crianças. O capítulo 10, Marcos tem uma lógica aqui. Marcos fala sobre família, sobre casamento, depois fala sobre crianças e depois fala sobre propriedades. Ele vem numa sequência lógica: família, crianças, propriedades. E pessoas trouxeram crianças para Jesus. Aqui já nos traz um princípio. Nós devemos ser facilitadores do Evangelho para as crianças. Nós não podemos ser empecilhos. Nós não podemos ser tropeço, Tem um momento que Jesus fala, no próprio capítulo 9, ele vai conversando, ele coloca a criança lá no meio, dá um exemplo da criança. Depois ele diz assim, lá no versículo 42, mas se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrasse ao pescoço um grande pedra de moinho e fosse jogado no mar. Ele está dizendo, olha, ele dá uma atenção tão especial para as crianças que, olha, se alguém fizer um desses pequeninos tropeçar, é melhor morrer. Se fizer um desses pequeninos encaminhar no caminho do erro, por falta de proteção, por falta de amor, por falta de carinho, por falta de cuidado, por desleixo, melhor que morresse. Mas esses adultos aqui, eles fazem uma coisa certa, eles trouxeram as crianças. Observe, não foram as crianças que procuraram Jesus, não foram as crianças que saíram correndo atrás de Jesus. Jesus está caminhando e alguns adultos levam as crianças até Jesus. Eles entenderam a mensagem, eles entenderam o mistério, eles entenderam o que a lei diz sobre ensinar as crianças, eles entenderam o que o Antigo Testamento, o que a palavra do Senhor explica sobre ensinar os filhos. Era comum naquela época os adultos levar a criança para os rabinos ou profetas abençoarem, Mas como nós já falamos, naquela época também era comum algumas partes do judaísmo achar isso uma trivialidade, uma perca de tempo.
Mas aqueles pais, ou aqueles adultos, aqui não está dizendo se são os pais, se são as mães, trazem crianças para Jesus, para que Jesus pusesse a mão sobre elas. Quantos pais daqueles ali não tentaram, quantos adultos daqueles ali, vamos tratar como pais, tentaram levar crianças para a sinagoga, para apresentar o filho, para o filho estar ali no lugar, ou então levar um rabino da época, e tiver essa oportunidade negada. A criança tinha que ser levada no 8º dia, e não ser uma oferta. No 8º dia, quando ia ser circuncidada, tinha que ir e tinha a oferta para levar, né? A criança podia ir no 8º dia, mas ia com uma oferta. Quantos pais daqueles ali não chegaram a levar seus filhos? Algum rabino da época, e o rabino não fez questão, e o rabino não deu interesse, não mostrou interesse. Aqueles homens, aquelas mulheres levam as crianças para Jesus, são facilitadores do Evangelho para as crianças. Nós louvamos a Deus por pessoas e oramos a Deus que Deus levante pessoas que sejam facilitadores do Evangelho para as crianças. Nós precisamos disso. Eu acho que é o Riley, ele disse que um dos sintomas de uma igreja, que uma igreja não está saudável, é uma igreja que não tem um ministério, uma igreja local que não tem um ministério infantil, um ministério de pessoas preparadas para trabalhar com crianças. É um dos sintomas de uma igreja que não está saudável, então que ela está com algum problema e que precisa sanar desse problema. Eles trouxeram as crianças para Jesus. Isso quer dizer que todos nós temos um chamado ministerial para trabalhar com crianças? Não. Nem todos temos esse chamado, essas habilidades usadas por Deus para trabalhar em um ministério específico com crianças. Isso é bem verdade. Mas não podemos servir de pedra de tropeço. Amém, queridos? Essa foi a atitude daqueles pais. Qual é a atitude dos discípulos? Diz aqui o texto, no versículo 13: os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Os discípulos repreendiam. Essa palavra é muito forte aqui no texto. Essa palavra repreensão é a mesma palavra que o evangelista usa para dizer que Jesus repreendeu um demônio. É a mesma palavra que usa para dizer que Jesus repreendeu uma tempestade. É a mesma palavra. Para falar de repressão, não é uma coisa simples, não é uma coisa pacata, não é um impedimento pacato que eles estão agindo, não é de uma maneira, não, é de uma maneira bruta, de uma maneira ignorante mesmo. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Inclusive é o único texto que usa essa palavra repreensão para se referir aos discípulos de Jesus. A gente vê em vários momentos Jesus chamando a atenção dos discípulos, chamando a atenção de Pedro, dizendo para os discípulos: olha, até quando eu vou ter que suportar vocês? Ou então dizendo para Pedro: passa para trás de mim, Satanás, porque... Mas esse aqui é o único momento, o único texto que usa essa palavra tão forte para se referir aos discípulos. Os discípulos repreendiam aquele que as traziam. Os discípulos que foram chamados para serem agentes facilitadores do reino, para serem pontes. Nós, como discípulos, queridos, somos pontes de Deus com o pecador.
Somos pontes de Deus com as pessoas que procuram o Evangelho. Devemos servir de pontes que ligam as pessoas que procuram o Evangelho e que procuram a Jesus. As pessoas que trazem pessoas a Cristo, nós devemos servir como pontes e não como empecilho, não como muros. De um lado nós temos as pessoas que queriam que Jesus pusesse a mão sobre elas e abençoasse. Aí nós temos os discípulos que serviam de muro. Nós temos pessoas aqui que não são citadas os nomes, não são dito se elas são discípulos de Cristo. São pessoas que vão seguindo, são anônimas, mas que são facilitadoras do Evangelho para as crianças. E temos pessoas que são discípulos, que estão caminhando com Cristo há pelo menos 2 anos, 2 anos e meio, que têm ouvido diretamente de Jesus, que acabaram de ter um exemplo sobre quem é maior no reino de Deus, e Jesus usando uma criança, e são os discípulos que estão servindo de muro e não de ponte. Somos chamados para sermos pontes e não muros. Qual é a reação de Jesus? Queridos, crianças aqui, nós como discípulos somos facilitadores, devemos ser facilitadores. Muitas pessoas eram levadas a Cristo e ouviam repreensões. Vocês lembram de um cego? O cego de Jericó gritava no caminho, na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que as pessoas diziam? Te cala, não incomoda, não mexe com ele. Uma mulher do fluxo de sangue, que sofria com fluxo de sangue, ela teve que ir meio que escondida para ter um relacionamento com Jesus. Uma mulher samaritana não tinha relacionamento com as mulheres da sua época, ia no horário de um poço diferente, e os discípulos, quando veem Jesus conversando com ela, tomam um espanto. Crianças também são todos aqueles que necessitam de Jesus. São aqueles que são marginalizados. Crianças aqui também podem ser aquelas pessoas que de vez em quando aparecem aqui na igreja, que são adictos, que a gente vê que andam perambulando por aí, vindo do Mangueirão, vindo lá do alto. São pessoas que a sociedade despreza, são pessoas que a sociedade não quer perto, e que muitas das vezes nós também achamos que elas não deveriam estar aqui nesse lugar, ou se para chegar aqui teriam que ter uma preparação especial primeiro, cortar o cabelo, fazer a barba, tomar um banho, e não vir com aquele cheiro desagradável daquelas pessoas, pessoas sofridas que estão lá no Mangueirão, por exemplo. Mas qual é a reação de Jesus quando vê os discípulos repreendendo? Ao ver isso, Jesus ficou indignado. É a única vez que nós vemos Jesus, esse texto dizendo que Jesus ficou indignado com os discípulos. Ficou indignado. Essa aqui também é uma palavra muito forte. Com raiva. Não aceitou aquela situação. Ele viu aquilo ali como uma injustiça. Ao ver isso, Jesus ficou indignado. Como é que é? Eu acabei de dar um ensinamento para vocês sobre estes pequeninos e vocês tão rapidamente já esqueceram? Como é que é? Vocês também eram pessoas que a sinagoga não gostava de vocês, que vocês não eram bem-vindos nos centros de estudo avançados sobre a lei, vocês também eram pessoas desprezadas, e eu acolhi vocês e vocês não entenderam nada? Vocês não estão olhando para si, não?
Vocês não aprendem com o próprio exemplo da graça de Deus sobre a vida de vocês? Vocês não entenderam que vocês antes eram pescadores, eram pessoas que eram consideradas da ralé, e hoje servem ao Rei dos Reis, e vocês não aprenderam o exemplo disto? Vocês que a graça de Deus se revelou para vocês, o Senhor acolheu, o Senhor chamou vocês, e vocês querem ser muros em vez de pontes? Deixe que as crianças venham a mim. Interessante que Jesus não diz: deixe que estas crianças venham a mim. Jesus não está dizendo: deixe que as crianças descendentes de Israel venham até mim. Jesus não está dizendo assim: deixe que as crianças descendentes oriundas de famílias de rabino venham até mim. Ele diz: deixe que as crianças venham até mim. Jesus não está fazendo uma distinção de crianças, se era uma criança pobre ou rica, se era uma criança de uma família importante daquela época ou de uma família simples daquela época. Ele simplesmente diz: deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam. É interessante como Jesus usa duas expressões para dizer a mesma coisa. É justamente para reforçar a ideia de que todos aqueles que buscam o reino de Deus, nós como discípulos devemos ser facilitadores, devemos ser pontes e não muros. Deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam. Não sirvam de tropeço, não sirvam de muro, não coloque dificuldades. Queridos, nas rodas de conversa, quando a gente conversa com pessoas de várias igrejas, a gente vê a dificuldade que é de muitas pessoas, quando são procurados pelo departamento infantil: nós estamos precisando assim de alguma coisa para ajudar no departamento infantil. Vemos a dificuldade que é, em alguma coisa para o departamento infantil, em alguma coisa para tratar com as crianças. E isso acontece em vários lugares. Não as impeçam. Mas por que, Jesus? Por que essa indignação? Por que as crianças têm que chegar até Jesus? Por que elas não devem ser impedidas? Jesus responde: pois o reino de Deus pertence a elas e aos que são como elas. Como é que é uma criança? As crianças são desobedientes? São. Mas o natural, apesar da desobediência, essa desobediência é por conta da nossa natureza carnal, da nossa natureza adâmica. Mas as crianças, apesar de desobedientes, elas têm uma tendência de obedecer, de ouvir, de se sentir protegidas, de ouvir o adulto e saber que aquilo ali é o correto, de saber que o adulto, quando ele fala alguma coisa, o que ele está falando é o correto. Ela sabe que aquilo que o adulto está falando é correto, muito embora o que o adulto esteja falando não seja correto, entenderam? Elas têm a noção de que a palavra que vem de um adulto é a coisa correta a ser feita. Por que o reino de Deus pertence aos que são como crianças? As crianças, vocês já viram, gente que trabalha em escola, percebe. No começo da aula você chama a atenção de 2 alunos aqui na frente, porque estavam brigando. Um chamou o outro de feio, outro chamou de não sei o que e tal.
chamou de chato, está me perturbando. Aí daqui a 30 minutos, está lá os dois brincando. Não se lembra mais nada do que aconteceu. A raiva que eles chegaram na mesa do professor foi embora. O fuxico e a raiva que chegaram na mesa do professor, reclamando da mesa da professora, reclamando, ó, fulano de tal, mas ele fez não sei o que também, não sei o que. Com 30 minutos já acabou aquilo ali. Já nem se lembram mais. Já estão brincando, um já está brincando com o brinquedo do outro. A criança tem a facilidade de perdoar. A criança tem a facilidade de ter um coração aberto, coração ingênuo, o coração pronto a receber, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. As crianças se agradam do que é simples. É interessante esses memes que vêm nessas épocas, que mostram os presentes que nós damos para as crianças, né? Presentes sofisticados, alguns presentes caros. A criança rapidinho quebra, né? O adulto fica, meu Deus, eu te dei, você faz 15 minutos, isso aí custou o olho da cara e já está todo quebrado, né? Porque a criança quer desmontar, quer ver como funciona. Aí larga um brinquedo e quer brincar com uma colher, quer brincar com um pente, quer brincar com um pregador de roupa porque achou legal ficar apertando aqui e botar prender alguma coisa. Se contenta com o simples. Os discípulos, nós discípulos somos chamados a nos contentar com as coisas simples, queridos. Nós discípulos, nós somos chamados a ter um coração aberto ao perdão, a não guardar rancor, a não guardar raiva. Nós discípulos somos chamados a acreditar na palavra do nosso mestre como verdade suprema, assim como uma criança acredita naquilo que um adulto fala. Uma vez eu estava assistindo um documentário sobre, o nome do documentário acho que é O Povo Brasileiro, é do Darcy Ribeiro. Eu estava assistindo a reportagem que ele fala da formação do povo brasileiro, né? E fala das 3 matrizes, né? Fala da matriz africana, europeia e indígena. E falando sobre a indígena, está um vídeo lá, uma parte lá do adulto lá do índio fazendo, acho que tucupi, né? Que imprensa a mandioca, né? E sai um líquido que é venenoso. E o Darcy Ribeiro, ele faz um comentário: olha, a criança não bebe aquilo ali, ela está ali brincando, aquilo ali é veneno. Ela não bebe, ela não prova, porque o adulto, o índio, fala para ela que aquilo é veneno e ela acredita. E dentro da cultura deles, os adultos não mentem para as crianças. Então aquilo que ele fala para uma criança, eles não conhecem, as crianças lá não conhecem a experiência da mentira vindo dos adultos. Aquilo que eles falam para uma criança, ela recebe como verdade, e ela vai passar o dia brincando perto daquele veneno, e ela não vai provar aquele veneno, porque o adulto disse, olha, isso mata. E ela nunca viu o pai dela mentir para ela, ela nunca viu o pai dela inventar uma desculpa para ela, dar uma desculpa esfarrapada, dizer, usar uma mentira para criar uma situação. O reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. É interessante que quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz assim: olha, quem não nascer de novo, qual é a condição do recém-nascido, queridos? A condição do recém-nascido é que recebe total cuidado, total dedicação, total proteção, total, né, tudo total, e está na dependência de tudo dos seus pais. Não é essa a condição do recém-nascido?
Em tudo está dependendo do adulto. Depende do adulto para se limpar, depende do adulto para se alimentar, depende do adulto para estar limpo, para estar protegido de tudo. Não tem autonomia de nada. E Jesus está dizendo para o mestre Israel, dizendo: olha, quem não nascer de novo, quem não começar do zero, quem não for como uma criança, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Os discípulos deveriam entender muito bem isso, porque os mestres da lei não receberam, a maioria deles, não receberam a palavra de Deus, não receberam o Messias quando ele veio, mas os discípulos receberam, e agora eles estão replicando justamente o contrário do que eles deveriam fazer. Os discípulos poderiam até ter certos motivos para impedir, mas não eram razoáveis. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. O que acontece depois? Nesta mesma cena, os discípulos impedem as crianças, mas depois chega um jovem rico, correndo em direção a Jesus, se ajoelha diante de Jesus e pergunta: bom mestre, que devo para fazer para herdar a vida eterna? Ué, como é que ele chegou tão rápido até Jesus? Como é que os mesmos discípulos que estavam impedindo as crianças, os adultos, de levar as crianças até Jesus, agora de repente aparece um jovem rico? Lucas, quando narra essa mesma história, fala um homem de grande importância, de grande autoridade, talvez fosse um chefe de uma sinagoga. Lucas, quando narra esse mesmo fato, fala de um homem de alta autoridade no meio do seu povo. Rapidamente ele chega até Jesus. Será que os mesmos discípulos que serviram de muro, agora não, peraí, a roupa dele, como ele se veste, ou como ele anda, não, peraí, vamos abrir espaço para ele poder falar com Jesus. Às vezes nós somos assim na igreja. Às vezes nós somos muros para quem nós deveríamos ser pontes, e às vezes nos tornamos pontes sob a motivação errada, pensando na motivação errada, de maneira preconceituosa. É debaixo de um preconceito que os discípulos fecham, impedem as crianças de chegar até Jesus, mas rapidamente eles abrem caminho para um jovem rico, e que Jesus vai logo repreendendo. Ele chega para Jesus dizendo: bom mestre. Aí Jesus vai logo no fígado dele: bom só há um que é Deus. Jesus está falando de si? Não, está falando dele. Jesus está falando dele. Você se acha bom demais. Bom só um, Deus. Jesus não está dizendo, o que Jesus disse, ele não quis dizer assim: olha, eu não sou bom, bom é Deus. Ele está dizendo para aquele jovem rico: você não é bom, você pensa que é bom porque você é um legalista, porque você é um religioso, mas você não é bom. Isso que você carrega na sua vida é trapo de imundícia diante de Deus. Continuando, versículo 16: então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas
e as abençoou. Louvado seja Deus, queridos. Jesus não só repreendeu os discípulos, ficou indignado com eles, reprovou eles, como também resolveu aquele problema e abençoou as crianças. Aqui nós temos 3 verbos para a gente buscar em nossa vida. O encorajamento é em levar as crianças e levar qualquer pessoa que esteja buscando a Jesus. O encorajamento, as crianças não estavam buscando a Jesus, foram os adultos que levavam ela. Então é um encorajamento para nós, aquela pessoa que parece que não quer o Evangelho, que parece que não está nem aí para o Evangelho, a gente insistir com ela. A menos que Deus mostre para você, não, peraí, esse camarada tem você tem uma percepção de Deus, não, ele está debaixo de um juízo, está debaixo de um julgamento. Todas as formas foram feitas, mas Deus não tratou com isso, porque Paulo ensina, né? Há pecados que você não deve orar por eles, né? Então é um encorajamento, mas também é uma reprovação para aqueles que impedem que a obra de Deus se faça entre aqueles que são marginalizados, daqueles que são excluídos. E também é uma revelação, a revelação de que nós devemos receber o Evangelho, receber as crianças, tratar as crianças e saber que quem recebe o reino de Deus é como uma criança. O que Jesus faz? Ele tomou as crianças. Queridos, quando eu leio isso aqui, eu imagino o tempo que Jesus gastou com cada criança. Agora imagina, as crianças que ainda estão aqui no templo, as crianças que foram lá para o Criamor. Bora fazer um exercício aqui. Se isso estivesse acontecendo hoje aqui, fosse Jesus que estivesse pregando e a gente estivesse atrapalhando das crianças virem até Jesus, quanto tempo Jesus ia gastar só com as crianças que estão aqui no templo e as que estão no Criamor? Quanto tempo Jesus ia gastar abraçando cada uma e impondo as mãos sobre cada uma? Quanto tempo Jesus ia passar com cada criança que esteve nessa igreja hoje? Quanto tempo que Jesus passou com cada criança? Então tomou as crianças nos braços. Não está dizendo que foram algumas. As crianças que foram levadas até ele tomou nos braços. Imagine Jesus fazendo isso hoje à noite aqui. Quanto tempo ele passaria aqui? Tomando Olívia, tomando Laura, Manu, né, e as outras crianças. Quanto tempo Jesus passaria? Jesus, aquilo que era trivialidade para os discípulos, aquilo que era trivialidade para a cultura judaica da época, aquilo que era trivialidade para a cultura grega da época, para Jesus é prioridade. Passar tempo com as pessoas que são levadas a Cristo, passar tempo com as pessoas que são levadas ao Evangelho, para Jesus é prioridade. É prioridade com Ele estar com aqueles que são rejeitados. É prioridade Jesus passar tempo com aqueles que são excluídos, que são postos para fora do muro, para do outro lado do muro. Jesus não passou muito tempo com o jovem rico. Talvez aquele jovem rico viu a situação de longe. Olha, se Jesus passou o tempo agarrando cada criança em seu braço, colocando a mão sobre sua cabeça e proferindo uma bênção sobre cada criança, quando eu chegar lá ele vai passar bastante tempo comigo. Veja minhas roupas, veja o meu andar. Jesus não quis muita conversa com ele, não, porque ele não era como uma criança.
Que Deus e Cristo nos abençoe, queridos. Vamos ficar em pé neste momento, vamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos faça como crianças. Essa semana eu estava assistindo um vídeo de um ator que é palhaço também, e ele estava explicando como é que se faz para se tornar um palhaço. Ele disse: um palhaço, você tem que ser você quando tinha 6 anos de idade. A explicação dele foi essa: é você se encontrar como se você tivesse 6 anos de idade. O que você fazia quando você tinha 6 anos de idade? Como era o seu jeito de ser quando tinha 6 anos de idade? Esse é o seu palhaço, ele dizendo. Qualquer outra coisa é forçação de barra. A dificuldade do palhaço que está começando é se encontrar com esse seu eu, criança de 6 anos de idade. Então nós queremos orar nesse momento. Aleluia. Mas é a mensagem que é pregada, é a mensagem de Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, Abraça-nos, ó Deus. abraça-me. Fale isso com o seu coração, com sua alma. Abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, e deixo simplesmente de crer.
Senhor. Abraça-me. Abraça, meu Senhor Deus, abraça. Abraça-me.